Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui nós temos uma questão simples do portal Khan Academy, da matéria Razão e Proporção, tá? Então, vamos ler aqui e vamos resolver de duas maneiras diferentes. E aí você escolhe aí a que você julgar mais interessante, mais fácil para você, valeu? Então, vamos lá. A tabela a seguir mostra as estatísticas de gols de longa distância para três jogadores diferentes: jogador A, jogador B e jogador C. Ordene os jogadores em ordem crescente de taxa de sucesso de gols de longa distância. Então, aqui a gente tem, né, gols de longa distância marcados e chutes a gol. Então, aqui a leitura da tabela é bem simples. O jogador A deu 14 chutes a gol e acertou 12 gols. O jogador B chutou 18 e acertou 15. O jogador C chutou 24 e acertou 19. Quando a gente fala de taxa de sucesso, né? E o ideal aqui, que talvez representássemos por porcentagem, é justamente o rendimento, né? É uma comparação entre esses três jogadores, qual que teve o melhor rendimento. Então, sempre quando eu falo de rendimento, no caso aqui de sucesso, taxa de sucesso, aqui nós vamos usar a ideia da razão e proporção. Na matemática, toda vez que quisermos comparar dois valores, duas variáveis, nós usamos a razão. O que é razão? É comparação, é dividir em valor pelo outro. Aquele resultado vai me dar ali uma informação, um resultado, um número que representa a eficiência, neste caso aqui, né? A eficiência do jogador, tá? Então, sempre quando eu quero comparar quais são as variáveis chutes a gol e gols marcados desses chutes a gol. Então, aqui, por exemplo, né, eu gosto muito do modelo de barras. Eu tenho uma barra que representa o total, 14 chutes do jogador A. De 14, ele acertou, vamos colocar aqui, ó, 12 gols marcados. Então, como que eu posso representar isso através de um número? Através de razão. E a razão nada mais é do que uma divisão ou fração dessas duas variáveis. Então, a primeira maneira que nós vamos resolver essa questão aqui é através da ideia da fração equivalente. Nós vamos aplicar aqui fração equivalente, comparar as frações e organizar em ordem crescente dos valores dessas frações. Então, é bem simples, é bem tranquilo. Então, aqui, qual é o rendimento do jogador A? O rendimento do jogador A o que é uma fraçãozinha? O denominador representa o total. E o numerador, ele numera desse total a quantidade que ele acertou. Então, o rendimento do jogador A é de 14 chutes que ele deu, ele acertou 12. O jogador B, de 18 chutes que ele deu, ele acertou 15. E o jogador C, de 19 chutes que ele deu, ele acertou 24. Porque é bem simples, nós vamos comparar essas frações. Essas frações, para facilitar a nossa vida, podemos simplificá-las, né? O que é simplificar? Tornar achar uma fração equivalente, onde o numerador e o denominador estejam redutíveis, uma fração irredutível. Tá? Então, aqui dá para simplificar, por exemplo, por 2. 12 é divisível por 2, 14 é divisível por 2, 12 por 2, 6, 14 por 2, 7. Aqui, o jogador B também dá para simplificar por 3, 15 por 3, 5, 18 por 3, 6
Então, eu vou comparar e ordenar aqui o jogador A, B e C em ordem crescente dessas frações. 6 sétimos, 5 sextos e 19. 24 eu não simplifiquei, porque 19 sendo um número primo, não dá para simplificar aqui. Tá? Então, vamos lá. Eu vou comparar aqui, vou começar comparando aqui B com C. Vamos lá. Ou A com B. Eu vou comparar aqui B com C. Então, olha, vou pegar essas duas frações aqui inicialmente e vou comparar as duas, né? O objetivo aqui é descobrir se B é maior do que C ou se B é menor do que C. Para isso, eu tenho que achar, para eu poder comparar frações, eu tenho que achar frações equivalentes de mesmo denominador. Como o B, o denominador é 6 e o C, o denominador é 24, eu não posso comparar essas duas frações. Então, eu vou equivaler essas duas frações. E sendo 24 múltiplo de 6, basta eu mexer no B. Se eu multiplicar aqui por 4, essa fração, né, achar a fração equivalente, é fazer o contrário da simplificação. Eu simplifiquei para achar uma fração mais simples. Aqui eu vou dessimplificar, fazer o contrário, com o objetivo de fazer o denominador ficar com o mesmo denominador do C. 6 vezes 4, 24. O que eu faço no denominador, eu tenho que fazer em cima e vou multiplicar por 4 também. 5 vezes 4, 20. E aqui a gente compara. Agora nós podemos comparar frações de mesmo denominadores. Então eu tenho que 20 e 24 avos é maior do que 19 24 avos. Então eu vou falar que o rendimento do jogador B é maior do que o jogador C. Então na ordem aí já está ficando assim, ó, C e o B. Agora a gente vai comparar com o jogador A. Então, veja bem, aqui nós vamos comparar o A com B e com C. Então, temos que pensar o seguinte, se eu for comparar 6 sétimos com B, né, vou comparar aqui A com B. Então, vamos comparar aqui, ó, A com B. Se o A for maior do que o B, então, em ordem crescente, ele vai aqui. Agora, se o A for menor do que o B, então aí a gente tem que comparar o A com o C, para saber se o A vai aqui ou se ele vai aqui, né? Então aí eu tenho que comparar se o A é maior do que o C ou se o A é menor do que o C. Então, a gente tem que fazer, talvez, duas comparações aí. Vamos começar comparando A com B. Então, vamos lá. A fração do A é 6 sétimos. Eu vou comparar com B, que é 5 sextos. Os dois têm denominadores diferentes, então eu preciso mexer e igualar os denominadores para comparar as duas frações. Aqui eu vou multiplicar, como 7 é número primo, né? E o 6 não é o número primo, mas é 2 vezes 3. Então, o menor múltiplo comum de 7 e 6 vai ser o produto de um pelo outro, tá? Então, aqui, para o A, eu vou multiplicar por 6. E para o B, eu vou multiplicar por 7. Então, vai ficar assim, ó. 7 vezes 6, 42. 6 vezes 6, 36. Agora, o B eu vou multiplicar por 7. 6 vezes 7, 42. 5 vezes 7, 35. Então, aqui eu concluo que 36, 42 avos é maior do que 35, 42 avos e, consequentemente, o rendimento do jogador A é maior do que o jogador B. Então, terminamos a questão aqui, porque se o A é maior do que o B, consequentemente, sendo A o C menor do que o B, então A também vai ser maior que o C. E aqui nós temos a resposta. Ordene em ordem crescente, C, B e A. A outra maneira de se fazer, ela é bem simples também, mas exige que você saiba fazer uma divisão. E talvez esse método
é mais direto. Então, fica a sua escolha se você faz por fração equivalente ou o método da divisão. Aqui, sendo as frações, né, sendo a taxa de sucesso uma fração, essa fração tem que corresponde ao rendimento do jogador. E esse rendimento, essa taxa de sucesso, é uma fração. Ela é uma fração. Então, o que a gente nunca pode esquecer é que fração é divisão. Então, para o jogador A, eu vou fazer 6 dividido por 7. E fazer o resultado dessa divisão. Então, aqui, ó, 6 dividido por 7, 6 é menor do que 7, acrescento 0, passa a vírgula, né? Vamos colocar aqui, ó, 9, 9 vezes 7 passa, né? 9 vezes 7 dá aí 63, então vou colocar 8 aqui, 8 vezes 7 vai dar 56, sobra 4, acrescento 0, 40 dividido por 7, vai dar 7 vezes 7, 49. 7 vezes 6, 42. 5 vezes 7, 35. Galerinha, ó, um bom conhecimento da tabuada ajuda e facilita, hein? Quem não sabe tabuada, corre atrás aí. Então, vamos lá. Então, aqui, dá 0,85. Vou parar por aqui, né? Podemos continuar aqui essa divisão, mas eu vou parar por aqui, porque eu acho que já dá para a gente poder comparar o resultado, né? A divisão aqui é transformar, né? O objetivo é transformar em número decimal para poder comparar as duas frações, tá? Então, 0,85. Agora eu vou comparar aqui 5 sextos e vou dividir 5 por 6. Então, acrescento 0, passa a vírgula, porque 5 é menor que 6. 50 é 7 vezes 6. Opa, será que dá para ir 8? 8 vezes 6, 8 vezes 6, 48. Sobram 2. Acrescento 0. 20 dividido por 6. 4 vai passar. 4 vezes 6, 24. Então, será que 3 não dá? 3 vezes 6, 18. 20, tira de 20. Sobra 2. Opa, então aqui vai dar uma dízima, se eu for continuar essa divisão aqui. Então, vai dar 0,83. Repare que a gente já pode ter aqui, ó, a gente já está comparando A também. Então, aqui, ó, B menor do que A. Vamos voltar aqui. Agora, vamos fazer o C. O C é 19 dividido por 24. 19 é menor do que 24. Acrescentamos o 0. Acrescentamos o 0. Passamos a vírgula. Aqui, ó, eu vou chutar 7. 24 vezes 7, ó, 7 vezes 4, 28 vai 2. 7 vezes 2, 14, 15, 16, 168, né? Então, aqui vai dar, ó, 168. Aqui, tira 1, pega emprestado, 10 tira 8, 2, 22. 22 é menor do que 24, então acrescento 0 aqui. Não preciso continuar, porque aqui, pensando em número decimal, já dá para a gente comparar. Olha lá, aqui eu tenho 7 décimos, 0,7. Aqui no B eu tenho 8 décimos. E no A eu tenho 8 décimos. Então, C é o menor do que B e menor do que A. Então, a taxa de sucesso aqui do C, o C é o menor de todos. Agora eu vou comparar B com o C. Então, aqui no B eu tenho 3 centésimos, são 8 décimos e 3 centésimos. Aqui no A eu tenho 5 centésimos. Como os dois têm a mesma quantidade de décimos, eu vou comparar nos centésimos. 5 centésimos é maior do que o 3 centésimos. Aqui é 85, aqui é 83. Então, o B é menor do que o A, e o A é maior do que o B e maior que o C. Então, resposta, organizando em ordem crescente, a taxa de sucesso, CBA. Para finalizar, uma coisa bem interessante, esse método de transformar a fração em decimal, quando a gente está falando de razão e proporção, ele é interessante por quê?
a taxa de sucesso, como eu falei lá no comecinho do vídeo, é representar em porcentagem. A taxa de sucesso do A, que é 0,85, ao multiplicar por 100, eu tenho uma taxa de sucesso de 85% dos chutes dele. A taxa de sucesso do B, multiplicando por 100, é uma taxa de 83%. E 0,7 multiplicando por 100 é uma taxa de sucesso de 70%. Tá? Então, tá aí a resposta dessa questão de duas maneiras diferentes. Dá um like aí no vídeo se você gostou, e também marca aí, escreve aí para mim qual desses dois métodos você gostou mais. Valeu, galerinha. Fica com Deus.